Giovanni, eu pergunto a você, já são 69 dias de greve e não há nenhuma previsão para que as aulas na rede estadual de ensino voltem a greve dos professores aí. Giovanni, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, queridos ouvintes, queridas ouvintes da Rádio Autêntica, é um prazer e uma responsabilidade estar aqui de volta. Então, Marcelo, já são 69 dias de greve, né, dos professores e professoras da rede estadual de educação do estado de Minas Gerais. Ontem, dia 16 de agosto de 2011, na parte da tarde, eu tive a alegria e a responsabilidade de participar de mais uma grande Assembleia Geral das professoras e professores da rede estadual de educação de Minas Gerais. Aconteceu na Praça da Assembleia Legislativa, aqui em Belo Horizonte, né? Cerca de 7 mil educadores participaram dessa grande assembleia lá e depois fizeram uma grande passeata pelas ruas de Belo Horizonte. Marcelo, é claro que o ideal é que que trabalhador de setor nenhum precisasse fazer greve, né? Mas preto no branco nós vivemos numa realidade, e a realidade é de uma sociedade capitalista, uma sociedade de classes, e a classe dominante, né, tem interesses antagônicos bem diferentes dos interesses da classe trabalhadora, né? E aí muitas vezes, assim como os sem terra têm que lançar mão da ocupação de terra, muitas vezes os trabalhadores dos vários setores também têm que usar esse instrumento que se chama greve. E aí eu gostaria de socializar algumas informações aqui para ajudar as pessoas que nos ouvem a entender o que está acontecendo, né? Primeiro, os professores e professoras da rede estadual de educação do estado de Minas Gerais estão em greve desde o dia 8 de junho de 2011. Em Minas Gerais, há 3.700 escolas estaduais nos 856 municípios. E uma informação importante: professor ou professora da rede estadual de educação de Minas Gerais, com nível médio de escolaridade, ganha como vencimento básico apenas R$369. Apenas R$369. Isso como vencimento básico. É claro que tem uma série de outros subsídios, R$87. Quer dizer, de R$369 para R$1.187, há uma grande distância. E mais, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o piso salarial nacional é de R$1.597,87. R$1.597,87. Maior do que o que é entabulado pelo Ministério da Educação. Uma outra informação importante. Então, diante desse dado aqui, está claro para a sociedade mineira que o governo de Minas está desrespeitando a Lei Federal 11.738, que é uma lei que diz que os estados devem pagar para os professores, no mínimo, o piso salarial nacional, né? E trata-se de piso. Piso é diferente de teto. Piso é o mínimo, né? Teto é o máximo. Então, o estado que puder e quiser pagar acima do piso, beleza. Mas pagar quase 3 vezes menos, como está acontecendo com o governo do estado, isso é um grande desrespeito a essa lei federal 11.738. Marcelo, outra informação importante também de colocar em consideração aqui é o seguinte: relatório técnico do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais comprovou que o governo do estado não está investindo o percentual constitucional de 25% em educação pública. Então, no artigo 212 da Constituição Federal, diz que
a União deve aplicar um mínimo de 18% do orçamento em educação pública. E os estados devem aplicar um mínimo, não menos de 25% em educação pública. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 3.106, reconheceu a inconstitucionalidade da compulsoriedade da contribuição descontada no contra-cheque das professoras e dos professores de 3,2%, referente à assistência médica do IPSENG. Aqui tem outra grande injustiça que está acontecendo com os professores da rede estadual de educação em Minas Gerais. Quer dizer, o governo estadual não está respeitando a lei federal, que diz que os estados têm que pagar o piso salarial nacional, e o piso, quer dizer, o mínimo é de 1.187, segundo o MEC, mas segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação é de 1.597, e mais, está sendo descontado obrigatoriamente, compulsoriamente, 3,2% desse pequeno salário para o IPSENG, como assistência médica. Então isso já foi julgado inconstitucional também, e o sindicato Sindiúte está pleiteando na justiça o resgate, a devolução desse pagamento compulsório, desse desconto compulsório que foi feito no contra-cheque dos professores. Uma e outra informação importante para a sociedade entender a greve dos trabalhadores da educação em Minas. Em 2001, exatamente há 10 anos atrás, o estado de Minas Gerais investia 30,57% em educação pública. E em 2010, o ano passado, este percentual caiu para 16,08%. 16,08%. Vejam bem, quando a Constituição prescreve que cada estado, cada governo estadual deve investir um mínimo de 25%. Então está aí faltando cerca de 9% do orçamento para ser investido na educação na rede pública estadual. A Constituição, no artigo 212, prescreve que os estados devem aplicar em educação nunca menos de 25%. E como eu dizia, a União nunca menos do que 18%. Percebi, Marcelo, participando dessa grande Assembleia Geral dos Trabalhadores em Educação da rede estadual, ontem, percebi que a greve está se fortalecendo por vários motivos. Primeiro, a greve é justa e legítima. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sindiúte, eu percebi também que está muito bem organizado. Outro elemento importante: dezenas de outros sindicatos e dezenas de movimentos sociais populares do campo e da cidade estão, de diversas formas, apoiando a causa dos educadores e educadoras da rede estadual de educação em Minas. Mas a luta é pelo piso salarial nacional, não é pelo teto. Piso é piso, teto é teto. O governador Antônio Anastasia insiste em manter, fala até em aumentar o subsídio, mas subsídio é subsídio. Trata-se de ajuda complementar, que pode ser retirada a qualquer momento e provavelmente não incidirá no momento de calcular a aposentadoria devida. É importante de recordar também que o Supremo Tribunal Federal, em 6 de abril desse ano, 2011, aos júris em contratação precária para substituir educadores no terceiro ano do segundo grau. E aqui cabe uma reflexão, Marcelo. Em vez de investimento em políticas sociais públicas, um investimento maior na construção de moradia popular, na realização de reformas agrária e urbana, investimento em saúde pública, investimento pesado, conforme prescreve a Constituição brasileira, em educação pública, em vez de investir em políticas de preservação ambiental, em economia popular solidária, em transporte coletivo público, infelizmente,
Os governos federal e estadual estão investindo no que nós podemos chamar de segurancismo. Segurancismo, né? O que é isso? Prisões e mais prisões estão sendo construídas. Verdadeiras masmorras, verdadeiros campos de concentração. A cada dia, cegonhas, aquelas grandes carretas lotadas, descarregam viaturas policiais. Policiais por todo lado. É na prática, infelizmente, a militarização da sociedade. Segue-se um projeto de encarceramento de massas. E basicamente pobres, negros e jovens. Um exemplo preocupante aqui. Na cidade de João Pinheiro, uma cidade de apenas 70 mil habitantes, no noroeste de Minas, após a construção de uma penitenciária com capacidade para 193 presos, muitos professores da rede estadual de educação fizeram concurso para serem agentes penitenciários. Um professor, eu perguntei por quê? Um professor me disse assim: como professor da rede estadual de educação, não tenho mais condições de manter a minha família, mesmo trabalhando 40 horas por semana. Como agente penitenciário, dizia esse professor, ganharei R$ 2.500 por mês. Me dizia o professor que dizia assim, mesmo a contragosto, mesmo me sentindo ser um trabalhador da educação por vocação, terei que me tornar um agente penitenciário. Isso para continuar conseguindo manter a minha família. Então eu deixo no ar aqui a pergunta para o nosso governador Antônio Anastasia. O ano letivo de 2011 dos estudantes está correndo o risco de ser perdido. Se isso acontecer, está claro que a responsabilidade não será dos professores que lutam justamente. Então a hora é grave, o conflito social instaurado por essa greve dos professores da rede estadual é sério. Esse conflito só terá uma resolução através do diálogo, da negociação séria, né? E como eu termino dizendo, como eu senti na Assembleia ontem dos professores na praça da Assembleia Legislativa. Os professores estão muito bem organizados e cada vez mais agora apoiados também por muitos outros sindicatos e movimentos sociais populares do campo e da cidade. Então, gostaria de conclamar aqui também que as famílias, os pais, os estudantes ajudassem os professores nesse direito sagrado que eles têm de reivindicar melhorias salariais e uma mudança de rota. Porque nós sabemos que alegar que não tem dinheiro, tem muito dinheiro, teve dinheiro para construir a cidade administrativa, né? As mineradoras estão solapando o território mineiro, né? Levando os nossos bens naturais, os minérios, e não deixando quase nada de impostos aqui, né? Grandes obras, por exemplo, para se viabilizar a realização da Copa do Mundo, das Olimpíadas estão sendo feitas. Então eu pergunto, tem dinheiro público para tantas obras grandes, faraônicas? Por que não se pode destinar uma fatia maior, né, conforme prescrição constitucional do orçamento para a educação pública, que merece ser pública e de qualidade? E a gente vai lembrando aí, né, Frei Giovanni, que a próxima rodada de negociação vai acontecer no dia 24, né? Exatamente, tem mais aí quase uma semana, né? Isso é uma série de mobilizações, né? E conforme informações do Sindiúti, né, está crescendo a adesão de um número maior de escolas e professores a essa luta, e eu espero que nessa semana, até o dia 24 aí, que realmente o governo do estado de Minas Gerais continue, né, se abra com uma negociação séria para que possa chegar ao fim essa greve dos professores, mas de uma forma justa, né? Levando-se de forma séria, né? E tentando, esperamos que o governador possa se abrir